Sabe, nesses últimos dias, aqui nos Estados Unidos tem sido uma loucura. Se não bastasse o que a gente tem vivido no meio dessa quarentena, a gente está vendo agora uma série de protestos, e eles são válidos, eles são necessários, eles são justos. O problema é que no meio de protestos que começam com a motivação certa, começa a ter uma série de caos que tem motivações completamente erradas. Irmão, eu não sei se você tem percebido, se você acompanhou alguma coisa, mas em várias cidades dos Estados Unidos, Chicago, Nova York, aqui em Miami, em várias cidades da Filadélfia, em várias cidades, em inúmeros estados, cara, estão acontecendo centenas de protestos e de vandalismo, e no meio de tudo isso tem acontecido milhares de saques. A gente está vendo alguns vídeos, a gente fica acompanhando aqui nos grupos, vê pelos stories, pessoas queimando carros de policiais, agredindo policiais. Eu vi uma policial mulher, se não me engano, em Nova York, ela sendo agredida pelos manifestantes, um policial indo defender ela e os dois começando a ser agredidos no meio. Cara, é uma covardia que excede qualquer propósito. E no meio disso tudo, lojas de marca sendo saqueadas, lojas de grife sendo roubadas, galerias de arte sendo completamente esvaziadas. E eu li algo no Instagram antes de vir para cá que eu falei, cara, isso faz todo sentido. A verdade, irmão, é que isso não é protesto, isso é pretexto. Isso não é protesto, isso é só um pretexto que algumas pessoas usaram para saquear o que há muito tempo desejavam ter e não podiam. Isso era só um pretexto que algumas pessoas usam para poder expressar a violência que está dentro delas. Na verdade, esse grito não fala a respeito a um homem que perdeu o fôlego, mas para grande parte daquela multidão, esse grito fala a respeito de alguém que não encontrou algo que preenche o seu vazio e precisa expressar isso de alguma forma, irmão. Qualquer pessoa que não consegue construir vai tentar desconstruir. Eu vou dar um exemplo. Tem um Instagram que foi criado só para falar de falhas que acontecem ao longo do culto e pessoas que desafinam enquanto estão cantando, algumas coisas dentro da liturgia. Para mim é uma expressão clara de alguém que não conseguiu relevância construindo, e então tenta gerar uma história desconstruindo. Deve ser muito triste ganhar alcance através de desconstrução, porque isso não faz parte do propósito de Deus para a criação. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Você percebe que o inimigo veio para saquear o que Deus estabeleceu? Ele veio para desconstruir aquilo que Deus construiu. Ele veio para deformar aquilo que Deus formou. Ei, olha para mim, irmão. O propósito de Deus em nós e através de nós é construção, edificação, apontar o caminho. O propósito do inferno é desconstrução, deformação, confundir através de inúmeros caminhos. Tempos modernos criaram homens com medo de serem homens, mulheres com medo de serem mães, cristãos com dúvidas a respeito de milagres, e pessoas acreditando que desconstruir é um caminho engraçado para apontar algo que deveriam fazer, mas não fazem. Todo crítico carrega dentro de si uma frustração. Olha para mim, irmão, tem vida fluindo aqui. Assim como todo pretexto, na verdade, é só uma desculpa para expressar algo. André, o que isso tem a ver com 99% da igreja? Eu vou te explicar. O que a gente está vendo de forma visível nesses protestos e nesses pretextos é uma analogia perfeita do que a gente está vendo em muitas casas no meio dessa crise. Tem muita gente usando a crise como pretexto para desistir. Tem muita gente usando a crise como um pretexto para abandonar o seu casamento. Tem muita gente usando a crise como um pretexto para abandonar a fé. Por mais que seja louco, é mais comum do que você imagina. Pessoas dizendo que estão revoltadas com Deus. Eu lembro que eu vi um documentário alguns anos atrás falando sobre guerras. E nesse documentário fala a respeito do termo kamikaze. Não sei se você sabe, mas o termo kamikaze não surgiu durante a guerra, quando os pilotos de avião japoneses se lançavam numa missão suicida contra os navios em Pearl Harbor. Não, começou antes. Quando o Japão estava quase sendo invadido, se eu não me engano, pelos mongóis, eles foram surpreendidos por um vento surreal que surgiu no meio do mar. E aí os navios inimigos que estavam indo para dominá-los foram destruídos antes de chegar na costa. Então eles deram um nome para esse vento de kamikaze, ou seja, vento divino. E, irmão, olha para mim, o mesmo nome dado a pilotos suicidas foi dado a um vento que poupou eles da morte. A grande verdade é que a gente chama de divino qualquer vento, desde que sopre a nosso favor. A gente chama de
algo de Deus, qualquer coisa, desde que seja aquilo que a gente espera que Deus dê para nós, mas nem tudo que é bom é de Deus para mim, assim como eu preciso entender que não de Deus também é resposta para mim. Você está comigo? Tem alguém que está comigo aqui? Yes. Não também é resposta. Não é um pretexto para você desistir da jornada de fé. Não é um cuidado de Deus dizendo não vai por aí, ou então não faça isso agora, ou então você não está preparado para viver isso agora, ou então Deus está dizendo: ei, acalma o teu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ah, quer saber, pastor, eu vou desistir. Por quê, mano? Porque a crise está muito forte, parece que depois que eu me converti, tudo piorou. Não, irmão. Depois que você se lançou em Jesus, os seus olhos conseguiram ver o caos que você estava. Parece que meu casamento está pior. Não. Agora você consegue enxergar o quão mal ele estava. A gente precisa, olha para mim, irmão, a gente precisa mudar essas dinâmicas. A gente acha que algumas coisas afetam outras. Na verdade, algumas coisas só revelam outras. O jejum não deixa você irritado. O jejum só revela o quanto você é irritado. O jejum não deixa você impaciente. O jejum revela o quanto você é impaciente. O jejum nada mais é do que uma dinâmica didática em que a gente abre mão de coisas que são necessárias para que a gente possa perceber aquilo que... Fica revoltado quando o necessário é retirado de nós. Jejum, para nós, eu acho que pode ser comparado a uma crise no contexto macro. É quando coisas básicas são retiradas e a pergunta é como a gente reage. Irmão, quando algo supérfluo é retirado, você começa a se sentir abandonado por Deus ou você continua em paz com Deus? Eu conheço pessoas que por conta da crise precisaram trocar de carro ou mudar de casa ou estão passando algum tipo de desafio e começam a questionar se Deus é bom, mas essas mesmas pessoas não questionaram a bondade de Deus quando viviam mais do que imaginavam que viveriam um dia. Então Deus é bom quando me dá. Deus deixou de ser bom quando uma crise me tira. Não, irmão, a bondade de Deus não é definida pelo que eu vivo temporariamente. A bondade de Deus já foi definida na eternidade, desde a eternidade passada até o fim dos tempos. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Deus é bom e ponto. Não tenta acrescentar nada depois desse ponto, você vai se frustrar.